Paz do Senhor, meu amado. Bem-vindo de volta ao Momento da Bíblia para conhecer melhor e viver uma vida em plenitude com nosso Deus. Hoje nós vamos falar do livro de Gálatas. Gálatas foi endereçado a um povo que estava sediado, que estava morando, habitava uma região chamada Galácia. E esses Gálatas, esse povo, eles desenvolvendo-se, eles crescendo, deram origem ao que hoje nós podemos chamar de franceses. Então, os gauleses ou gálatas, eles deram origem a um povo de língua francesa, de costumes franceses. O autor desse livro é Paulo, e ele havia chegado na Antioquia depois da primeira viagem missionária que ele fez. Então ele fez todo um circuito de viagem missionária e quando ele chega na Antioquia, ele escreve esta carta aos Gálatas. O que estava acontecendo para que Paulo escrevesse esta carta é que ele percebeu que os Gálatas, eles estavam desviados. A característica desse povo era de que era um povo vaidoso, era um povo que tinha muita ideia sobre o que eles significavam, o que eles eram, etc. E, portanto, eles não estavam fundamentados na mensagem. Ao serem convertidos, ao receberem a mensagem da salvação, aqueles missionários que o fizeram de uma forma talvez imperfeita, incompleta, e eles deixaram a mensagem, eles trouxeram a mensagem, mas esses ensinamentos eles não foram tão profundos, eles não foram suficientes para que, quando deixados sozinhos, eles fossem capazes de seguir esses ensinamentos, fossem capazes de perseverar nos ensinamentos. Então, o que aconteceu? A partir do momento que esses missionários saíram, a partir do momento em que aqueles que trouxeram a mensagem de salvação, a mensagem da nova aliança, a partir desse momento, eles acabaram minguando e eles acabaram desviando. Eles foram deixados à sua própria conta, eles foram deixados sem auxílio nenhum. Então aqui a gente vê, jovens amados, o perigo de que quando nós damos este início de salvação, essa mensagem, a pessoa que abraça a mensagem da salvação, ela precisa ser cuidada, porque ela vai passar por momentos difíceis, naturais do crescimento, e ela vai precisar de quem lhe dê apoio, de quem lhe dê sustentação. Estes não tiveram. Então, quando Paulo percebe essa situação, essa circunstância, o que ele faz? Ele manda uma carta para os Gálatas, para este povo aqui. Tá? Então, ele assume essa missão de estabelecer uma igreja de verdade, uma igreja fundamentada, uma igreja cheia de ensinamentos suficientes, apoio suficiente para o crescimento. Então esta era a situação. O que Paulo fez? Paulo, então, ele apresenta para os Gálatas um Cristo como um Cristo libertador da lei. Então estas pessoas, elas estavam acostumadas com o Velho Testamento, elas estavam acostumadas com os mandamentos que estavam sendo trazidos por séculos, por milênios, através das leis, daquele código que era conhecido e que eles respeitavam. Agora Cristo traz uma nova aliança, ele traz uma nova realidade. Então Paulo apresenta Cristo como libertador desta lei, como libertador daquele formalismo, como libertador de um ritual que não levava à salvação. Portanto, ele apresenta Cristo como uma figura de nova aliança, como o personagem central da nova aliança, como formador dessa nova aliança. E este ritual antigo, esta lei antiga, esta formalidade antiga, só atrapalha no crescimento espiritual, no crescimento de uma mensagem verdadeira, uma mensagem que vá levar estas pessoas para uma vida eterna. Então Paulo está explicando isso
Paulo apresenta esta nova aliança, desvinculada, sem as amarras, sem os grilhões, as algemas de algo velho, ritualístico, que mais impedia do que levava à glorificação de Deus, à salvação. Então ele dá ênfase agora não a uma observância de ritual, mas ele dá ênfase agora a uma natureza interior, a uma natureza espiritual que é trazida pela fé cristã. Ele vai pregar uma justificação pela fé. A fé justifica. A fé justifica. A gente já viu isso num outro livro. Aqui ele continua falando a respeito desse tema, explicando a respeito desse tema que para a época era importante e que é atualíssimo, ou seja, que hoje nós também aplicamos e nós também necessitamos conhecer. Bom, o livro está dividido em 3 grandes partes, onde Paulo repreende a acolhida de um falso evangelho, ou seja, daquele desvio que estava acontecendo, e aí Paulo expõe a sua autoridade apostólica, ou seja, ele tem autoridade para dizer que existe uma nova aliança. Quem lhe deu essa autoridade? Cristo lhe deu essa autoridade, Jesus Cristo lhe deu essa autoridade. E ele ainda diz que o apostolado dele é tão de autoridade, tem tanto poder de autoridade, que ele pode inclusive repreender o apostolado de Pedro, porque Pedro ele faz um deslize, Pedro prega uma situação e ele se comporta de outra forma, então ele diz uma coisa e faz outra, e Paulo repreende. Então a autoridade de Paulo é tamanha que implica inclusive na possibilidade de ele repreender Pedro. Para você ver que aí uma autoridade espiritual estava sendo mostrada de forma superior àquela autoridade de Pedro. Depois disso, ele começa a expor os seus ensinamentos, a justificação pela fé, a união, a comunhão das pessoas, o serviço que essas pessoas, os obreiros, aquilo que nós fazemos em relação aos demais, movidos pela fé, a recepção do Espírito Santo pela fé, a nossa adoção como filhos, né, e a nossa liberdade que é dada pela fé. Amém, amados? Bons estudos.